Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? A graça e a paz para vocês. Estamos firmes hoje no nosso desafio de 12 horas de oração. Na verdade se transformaram em 16 horas de oração. E nós já começamos o dia aqui orando ao Senhor e colocando todos os nossos pedidos e agradecimentos também diante de Deus. E no meio dessa situação onde nos colocamos para orar, nós sempre vamos encontrar algumas barreiras que podem vir a nos impedir de orar. Durante essa semana eu tenho pensado muito sobre o quanto nós nos preocupamos com a ameaça do Covid, que é uma ameaça invisível, e o quanto nós nos preparamos, às vezes, para sair de casa, para ir no mercado. Nós sabemos quais as armas que nós temos que usar para combater esse vírus. Então nós usamos as nossas luvas, usamos as nossas máscaras, desinfetamos todas as coisas que nós mexemos, nós estamos fazendo a nossa parte em isolamento social, nós estamos fazendo o que nos cabe e o que nos é orientado para nos proteger. A verdade, irmãos, é que esse vírus ele tem apenas um poder, de tirar a nossa vida. Mas nós temos inimigos que têm um poder muito maior, que é de roubar a nossa salvação e de roubar a eternidade de nós. E é um pouquinho sobre isso que eu queria compartilhar com vocês nesse dia, nessa manhã. E eu queria que a gente lembrasse que, independente de a gente estar nas nossas casas e estarmos fazendo todas as coisas para nos proteger da Covid, nós temos 3 inimigos que constantemente militam contra nós e que nós precisamos estar atentos a isso e vigilantes. É aquela frase antiga que dizia: vigia, irmão. É nesse momento que nós estamos aqui nas nossas casas que nós precisamos nos lembrar. E eu queria compartilhar com você uma parábola que me faz Jesus mesmo, em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 3, ele conta a parábola do semeador. E ele fala que um semeador saiu para semear e ele lançou a semente. E uma semente foi tirada pelos pássaros, outra semente foi sufocada pelos espinhos e a outra semente ela foi queimada por causa do sol que bateu forte. E Jesus mesmo mais para frente ensina o que ele está querendo dizer com isso. Irmãos, o nosso coração é o terreno onde a semente, que é a palavra de Deus, é lançada. Mas nós lutamos contra 3 inimigos e a referência dos pássaros é o diabo e a referência dos espinhos é o mundo e a referência da raiz que foi sufocada, que foi queimada pelo sol, é a nossa carne, a nossa alma. E eu vou chamar sempre de alma, tá bom? A nossa carne. E Jesus deixa ali bem claro quem são esses inimigos com os quais nós devemos ficar vigilantes e atentos. Sabe, irmãos, existe uma trincheira armada contra nós. Existe uma guerra diária travada contra nós. E pra gente, quando quando os jogadores vão jogar contra times diferentes, eles precisam conhecer seus adversários, suas técnicas, a forma como eles jogam. Quando alguém vai lutar, precisa saber como são as artimanhas do seu oponente. E assim também nós precisamos conhecer muito bem os nossos inimigos para combater contra eles. E a verdade é que existe um texto que deixa a gente, assim como a gente foi orientado para tomar precauções para nos protegermos do vírus, também existe um texto que deixa claro para a gente quais as precauções e como nós devemos nos vestir, nos revestir para combater esses inimigos. E esse texto está em Efésios 6,13 e ele diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu até fiz uma canção sobre isso, que fala que nós somos soldados, fomos chamados para resistir, para guerrear, para vencer todas as ciladas do mal. E diz que à nossa frente está o comandante Jesus.
E o comandante Jesus também foi tentado. Ele foi levado ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. E quando eu penso que nós precisamos proteger com a couraça, nós precisamos proteger essa nossa alma. Quando eu penso que nós precisamos embanhar a espada, essa espada não é só uma arma de defesa, a palavra de Deus, é uma arma de ataque. E foi assim que Jesus venceu o diabo quando estava no deserto. Ele, o verbo encarnado, a própria palavra, ele venceu Satanás dessa maneira. Ele venceu porque ele trouxe para ele a verdade, que ele era mesmo a própria verdade, ele era a palavra. E é essa palavra, irmãos, que vai sustentar as nossas vidas no momento onde o inferno se levanta contra nós, no momento onde a nossa alma está fora do lugar e no momento onde o mundo também vem contra nós. Aí você vai me dizer assim, mas eu tô bem, tá tudo certo, minha alma tá pacificada, o diabo tá repreendido e o mundo eu não tenho nenhum interesse. Será mesmo, irmãos? Começa a orar para você ver como tudo se levanta contra você. Começa a se colocar diante de Deus e a ouvir e a atender as demandas que nesse momento estão vindo contra as nossas vidas. Comece a socorrer pessoas, comece a colocar a sua cara na internet para poder proclamar o evangelho, porque você vai ver o inimigo se levantando contra a sua vida. Começa a vir trazer uma live que você vai ver o seu vizinho socando a parede por algum motivo. E assim é. E assim é na nossa vida. Não pense que em algum momento eles param. Eles nunca cessam de guerrear contra nós. Eles estão a todo momento entruncados entre si para poder nos vencer. E sabe, a gente precisa conhecer os oponentes. E o diabo, ele é o nosso maior adversário. Ele é aquele que quer roubar a nossa alma. Ele é aquele que quer lançar-nos no inferno. Ele é aquele que nos odeia e com todas as suas forças ele vai se levantar contra nós para nos destruir. E nós precisamos entender que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Na cruz do Calvário, Jesus derrotou o diabo. E ele disse que a vitória que vence o mundo e a vitória que vence a Satanás é a nossa fé. Nós cremos num Deus que é vencedor, que também nos tornou vencedores através da sua presença em nós. E nós precisamos lembrar que tem essa militância e esse inimigo já está vencido. E nós precisamos viver de maneira que nós possamos perceber as suas artimanhas. Porque o diabo não vem feio, né? Todas as vezes que eu lembro daquele filme, O Advogado do Diabo, eu lembro daquelas mulheres lindíssimas que de repente em algum momento se manifesta nelas um quadro de horror, uma monstruosidade. E assim é com o nosso inimigo. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a minha e a sua vida. E nós precisamos ficar atentos quando às vezes ele vem de uma maneira que nós precisamos perceber que por trás daquilo existe um mal muito grande. Também nós temos o mundo. Aí você fala assim, como eu posso vencer o mundo? O mundo é uma questão de escolha. É uma questão de sim ou não. É uma questão de escolher aquilo que você quer para sua vida. Aí você, hoje tá fácil, você fala assim, eu tô aqui, eu não tô fazendo nada de errado, eu não tô indo em nenhum lugar errado. Mas o mundo não precisa que você vá, ele vem até você. Ele vem com a concupiscência dos olhos, ele vem com a soberba da vida, ele vem contra você e nesse momento você precisa estar atento a que lugar você está dando. Há quanto tempo do seu dia você está dedicando para aquilo que não vai alimentar a sua vida, que não vai fazer com que esses inimigos sejam derrotados, que não vai trazer paz ao seu coração? Tudo é muito colorido e muito atrativo, mas se o nosso olhar estiver focado em Jesus, a gente vai vencer o mundo também. E a nossa alma é um terreno bem perigoso, irmãos. Nesse momento onde nós viemos escutando para a gente guardar o coração, guardar a nossa mente, guardar em Jesus, a nossa alma é um lugar onde reside um grande perigo. Você e eu podemos ser grandes inimigos. E sabe, existe um detalhe nessa guerra. Se você fortalece um deles, os outros ganham terreno. Mas se você enfraquece um deles, todos os outros também são enfraquecidos. E a nossa alma, eu aconselho você a praticar uma coisa chamada desapego, sabe? A nossa alma, irmãos, precisa estar acalmada e pacificada pela presença de Deus. Então, você precisa entender que tudo passa.
os bens materiais vão passar. Você precisa entender que às vezes é preciso desapegar de relacionamentos que não trazem paz ao seu coração, que não te abençoam, que não edificam. Você precisa aprender a desapegar daquilo que para você é tão importante como o ir e vir, porque a presença de Deus está, e ela está em todo lugar, e ela está em nós. É preciso sossegar a alma, como diz o salmista, como uma criança no colo da sua mãe. Irmãos, nós temos essa guerra para lutar. E essa é a grande batalha que todos os dias nós travamos contra a nossa carne, que é a nossa alma, contra o diabo e contra o mundo. E sim, nós podemos vencer pelo poder de Deus. Nós podemos vencer através da oração. Nós podemos vencer com a nossa alma colocada aos pés de Jesus. Ele é aquele que é poderoso para nos guardar, para nos abençoar, para nos santificar. E Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Irmãos, nós estamos diante de Deus, nós estamos nessa guerra, nós entendemos que Deus é poderoso para nos dar a vitória e nós colocamos a nossa vida diante dele em oração. Tudo passa, todas as coisas, mas aquele que busca o reino de Deus e faz as suas coisas de acordo com a vontade de Deus, que busca o reino e busca a justiça, tem na sua vida acrescentado aquilo que é eterno. Que seja assim nas nossas vidas. Que sejam cada dia essa batalha vencida pelo poder de Deus nas nossas vidas. Que o nosso coração esteja diante do Senhor, porque Deus se manifestou para isso. Jesus, através da cruz, se manifestou mostrando que ele era poderoso e nós nele também podemos. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que você possa experimentar da alegria que é buscar a presença de Deus e louvar a Deus e adorar a Deus e poder servir a Deus, independente de ir e vir. Amém? Que Deus te abençoe.